1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. É um versículo bem conhecido, né, de Paulo. Paulo foi quem escreveu a carta aos Coríntios. Aliás, Paulo escreveu quase todo o Novo Testamento, né? Foram, se eu não me engano, 16 cartas do Novo Testamento. Foi Paulo que escreveu. E um homem de uma importância extraordinária para o Evangelho. Um homem que fez diferença. Sabe, meu irmão, a gente precisa fazer diferença, amém? Amém? Você não pode ser o mesmo. Você não pode ser igual aos outros. Você tem que fazer a diferença. Em nome de Jesus Cristo. Tem que fazer a diferença onde você está, meu irmão, né? Mas a diferença não é para que você apareça, mas é para que o Senhor apareça através de você, em nome de Jesus. Amém? Então você precisa disso em nome de Jesus Cristo. E Paulo foi um homem que ele não se contentou em ser igual às outras pessoas. Ele excedeu em nome de Jesus. E ele diz assim: mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Amém? Vamos ler de novo? Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Que coisa triste, né, meu irmão? Quando você prega para os outros e no final da história você acaba sendo reprovado, né? É terrível. Então, Paulo está dizendo isso: olha, eu esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo. Então nós vamos usar aqui, meu irmão, como referencial para a nossa vida, vamos usar Paulo, né? Um homem que decidiu viver para o reino. Ele decidiu, meu irmão. Ele decidiu. Chegou uma hora na vida dele e falou: eu decido. O tema da palavra hoje é: o que eu tenho feito pelo Evangelho? É uma pergunta, né? O que eu tenho feito pelo Evangelho? Primeira coisa que a gente precisa aprender hoje, que o reino, ele é feito de decisão. Amém? O reino é feito de decisões. Toda vez o reino vai levar a gente a um nível de tomar decisão. Toda vez que a gente é confrontado com a palavra, o reino vai nos levar a tomar decisão. A decisão, meu irmão, está relacionada àquilo que eu escolho. Amém? É aquilo que eu escolho. Deus nos dá o quê? O livre arbítrio para escolhermos. Para a escolha, para o nosso futuro recebermos a sua decisão de julgamento baseado nas nossas escolhas. Então, o Senhor nos dá hoje a condição de nós escolhermos, né? Para que lá na frente Ele possa nos julgar de acordo com as nossas escolhas. Amém? De acordo com aquilo que eu decidi viver, decidi fazer. Então Ele fala assim: olha, você é livre para fazer o que você quiser, escolher. Mas lá na frente eu vou estabelecer um juízo sobre aquilo que você escolheu. Amém? Então há um peso muito grande sobre isso daí, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Amém?
Tem uma passagem da Bíblia que vai falar sobre a vida de Ana, né? Mãe de Samuel. Você vai ver que eles vão, todos os anos, eles vão a Siló, que era uma cidade, e eles vão lá oferecer culto ao Senhor. E Ana tinha um marido, como chamava o marido de Ana? Eucana, né? E Eucana tinha uma outra mulher, porque Ana era estéril. E essa mulher chamava Penina, né? E essa mulher começou a ter filhos de Eucana. E isso amargurava Ana. Isso angustiava ela. Ir para Siló, para Ana, era um tormento. Era uma tortura, né? E quando ela ia, a Bíblia diz que ela ficava angustiada, amargurada, a ponto de transparecer no rosto dela. E Eucana falava: por que você está triste, minha mulher? Né? E a Bíblia diz que Eucana dava uma porção dobrada para ela, mais do que dava para Penina e mais do que dava para os seus filhos. E Eucana falou para ela: eu não sou, né? Eu faço tudo por você. Mas Ana, ela ficava angustiada, ficava amargurada. Mas houve um dia, meu irmão, teve um dia que a Bíblia não fala, mas possivelmente haviam passado vários anos, porque Penina já tinha alguns filhos, né? Então, vários anos Ana foi a Siló triste, abatida, chorando, não querendo ir. Mas um dia ela foi para lá e ela decidiu fazer a coisa correta. Ela decidiu, meu irmão. E naquele dia a história de Ana muda. Então toda vez que você toma uma decisão, meu irmão, firme, forte, que você toma uma decisão convicto, né? E aquilo ali, meu irmão, não é algo simplesmente no nível da emoção, mas é algo que entrou dentro de você, meu irmão, que você decidiu mudar. Dali para frente, as coisas começam a acontecer. Amém? Então, quando Ana ela tem essa experiência, e a Bíblia diz que ela vai fazer um voto com Deus. Ela faz um voto: Senhor, se tu me deres um filho, eu o devolverei para ti, eu o consagrarei a ti. E a Bíblia diz que naquela noite, eles voltaram para sua casa. Eucana coabitou com Ana e Ana engravidou. E Ana teve Samuel. Samuel é fruto de um posicionamento. Amém? Então fala para o seu irmão assim: quando você se posiciona, fala de novo, ele bem firme. Quando você se posiciona, fala assim: Samuel nasce. Amém? Quando você se posiciona, Samuel nasce, Rodolfo. Amém, Rodolfo? Está dentro do contexto, não está? Tá. Só eu e ele sabe. Então, quando você se posiciona, Samuel nasce. Agora, quando você não se posiciona, ir para Siló será um tormento para você. Ir para a igreja é um tormento. Buscar as coisas de Deus é um tormento. Ouvir a palavra do Senhor é um tormento. Mas quando você se posiciona, Samuel nasce, meu irmão. Glória a Deus. O voto de Ana, meu irmão, nada mais é do que um posicionamento, uma decisão de parar com que aquilo que está atrapalhando a vida dela continue atrapalhando. Ou fazer aquilo que não está sendo feito. Então nós precisamos, meu irmão, parar de fazer aquilo que nos atrapalha
e começar a fazer aquilo que nós não estamos fazendo. Glória a Deus. Esse texto, meu irmão, ele vem de encontro com algumas atitudes nossas, que acredito que são reais ofensas ao coração de Deus. Paulo foi um homem, meu irmão, que se tivesse alguém que pudesse escolher fazer alguma coisa no reino de Deus, esse homem teria direito. Se alguém pudesse, meu irmão, isso não pode, mas se alguém pudesse escolher, ó Senhor, eu quero fazer isso, Senhor, olha, eu quero fazer aquilo, Paulo seria um dos homens que teria o direito, meu irmão, porque o que esse homem fez pelo Evangelho foi algo extraordinário, foi algo extraordinário. Paulo foi, meu irmão, o que mais se entregou. Você lê as cartas de Paulo, né, os evangelhos, você vai ver que ele é o homem que mais se entrega, que ele se entrega sem reservas, meu irmão. Ele não mede o sofrimento, ele não mede a dor que ele vai passar, ele não mede quanto vai custar, ele abre mão. Paulo abriu mão de tudo, meu irmão, né? Alguns teólogos dizem, isso não está na Bíblia, tá? Dizem que provavelmente Paulo foi um homem casado. Foi um homem casado. E eu já li alguma coisa a respeito disso, né? Que provavelmente a mulher dele não suportou acompanhá-lo. Porque, meu irmão, pensa bem, uma mulher para acompanhar Paulo, hein? Hã? Pensa o nível da mulher para acompanhar ele. Dizem que possivelmente a mulher dele não conseguiu e o deixou, né? E Paulo, meu irmão, perdeu tudo. Então, Paulo foi o homem que perdeu, meu irmão. Foi o homem que mais se entregou. Foi o homem que apanhou, meu irmão, mas apanhou literalmente, de levar pancada, de levar chicotada. Diz que uma vez, meu irmão, pegaram ele, e se eu não me engano, Silas, né, e deram um pau tão grande nele, que falaram assim, morreu. Jogaram ele num lugar lá, esse já era. Passou um tempo, sai Paulo lá no meio dos mortos, né? Tô vivo! Apanhou, meu irmão. Diz que por 3 vezes ele levou 39 chicotadas, 40 chicotadas menos uma, que dá 39. Isso está lá nos relatos lá da carta dele, né? Ele foi roubado várias vezes, meu irmão. Roubaram ele. Mas como que pode? Como Deus permite? Como que Deus permitiu? Roubaram ele, meu irmão. Os ladrões lá da época, né? Não tinha ladrão só na nossa época, não. Lá naquela época tinha também. Arrancaram a grana dele. Roubaram ele. Chicotearam ele. O texto diz, meu irmão, que a Bíblia vai dizer que eles percorreram longas distâncias em lombo de cavalo. Viu a morte de perto. A Bíblia diz que uma vez, né, eles indo para um lugar, né, diz que foram 14 dias de tormento no meio do mar. Ele fala assim, o texto é bem explícito, perdemos a esperança da vida. Eles perderam completamente, vamos morrer todo mundo aqui. Naquela noite, a Bíblia diz que um anjo do Senhor veio para ele e falou, Paulo, não se preocupe, você não vai morrer, você vai chegar são e salvo. E todos aqueles que ouvirem você, terão suas vidas preservadas. Amém?
Então viu a morte de perto várias vezes, meu irmão. Mais perdeu do que ganhou. Muitas vezes, meu irmão, você está no reino, e muitas vezes você vai mais perder do que ganhar. Amém? Se você entrou no reino, né, porque você tem interesse de ganhar, ficar rico, isso e aquilo outro, meu irmão, esqueça. Não. No reino, muitas vezes, você mais perde do que ganha. Não é? Quantas noites de sono a gente já perdeu? Quantas desilusões, tristezas, abatimento, quantas perseguições, quantas injúrias, quantas mentiras. Então, meu irmão, o currículo de Paulo lhe dava, meu irmão, lhe permitia se privar de algumas coisas diante de Deus. Nosso currículo não. Mas o currículo de Paulo, meu irmão, era extenso, era detalhado, era rico. Mas o que encontramos nesse versículo? Um homem consciente do que já tinha feito. Ele tinha consciência, meu irmão. Mas ele fala assim: eu, Paulo de Tarso, esmurro o meu próprio corpo. Amém? Ele esmurra o corpo dele. Deus me deu uma frase, se você quiser marcar depois, para você pensar e meditar nela. A grande qualidade de uma pessoa é servir e sofrer quando lhe cabe o direito de ser servido. Essa é uma qualidade, meu irmão. Então a grande qualidade de uma pessoa é ele chegou ao ponto de ser servido, mas ele abre mão e ele vai servir e vai sofrer por amor ao Evangelho. Amém? Então é isso que Paulo está falando, meu irmão. É isso que Paulo está falando. Olha, eu tenho o direito de ser servido pelas coisas que eu fiz pelo reino, mas eu abro mão disso. Eu vou servir vocês, eu vou sofrer por vocês. Que homem, né, meu irmão? Que homem. Quando eu chegar no céu, quando eu chegar na glória, um dos primeiros homens, eu acho que Jesus, né, é o número 1, né, é number 1. Mas tem alguns, meu irmão, que a gente vai querer chegar perto deles. Moisés, né, o grande Moisés, Abraão, meu irmão, grande Abraão, José do Egito, o homem mais parecido com Jesus no Velho Testamento, quem foi? José do Egito. José do Egito é um tipo de Jesus no Velho Testamento. Esse eu quero conhecer. Paulo, pensou, meu irmão, sentado do lado dele, né? E você ouvir Paulo. Você já parou para pensar, meu irmão, como que vai ser lá no céu, né? Nós não vamos ter a mesma. A Bíblia fala sobre galardões, né? É lógico, meu irmão, é injusto eu ter os mesmos privilégios que Paulo tem. É injusto isso. Mas eu quero sentar do lado dele e poder ouvir da própria boca dele, né, as histórias, ele contando as histórias. Amém? Ele diz que lá não haverá nem dia nem noite, não haverá cansaço, não haverá sono, não haverá fome, não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá más lembranças. Oh,
Nós vamos passar toda a eternidade lá, meu irmão. Nós vamos continuar crescendo, avançando. Amém? Pela glória do Senhor. Então, meu irmão, nós, hoje, nós somos os maiores argumentadores, meu irmão, que existem. Nós temos argumento para tudo. Argumento para tudo. Para tudo nós temos uma desculpa. Ah, mas não deu, né? Você sabe, né? Eu estou trabalhando. Você sabe, né? Está tão difícil a vida. Você sabe, né, meu irmão? Não dá tempo, né? É isso, é aquilo outro. É a minha mulher. É o meu filho. É a minha casa. Ah, meus cachorros, eu não posso deixar eles lá. Nós somos os maiores argumentadores, meu irmão. Nós somos aqueles que temos desculpa para tudo. Para tudo nós temos desculpa. Para tudo nós temos uma justificativa. Meu irmão, você sempre vai ter uma justificativa. Eu sempre vou ter uma justificativa. Sempre vamos ter uma explicação. A minha pergunta hoje é: até que ponto esse versículo, eu esmurro meu corpo, cabe na minha vida? Até que ponto esse versículo, ele encaixa na minha vida? Até que ponto eu tenho esmurrado a minha carne, meu irmão, para fazer a vontade do Senhor? Até que ponto eu tenho amado o reino mais do que outras coisas? Então, até que ponto esse versículo, ele faz parte da minha vida? Deu certo aí? Amém. Vamos descer agora. Costumei pregar aqui embaixo, meu irmão, que fica até estranho ir lá para cima. Amém? Então, meu irmão, hoje o que acontece? Hoje a gente vê as pessoas escolhendo o que elas querem fazer no reino. Elas escolhem. Hoje a gente vê as pessoas escolhendo o que elas querem fazer no reino. Escolhendo a hora que elas querem servir. E deixando o quê? O resto para o reino. Nós fazemos isso, meu irmão. E quando você se depara com um texto desse, um homem que fala: olha, eu esmurro meu corpo e reduzo ele à escravidão, eu faço dele o meu servo, para que eu não seja reprovado. É interessante, meu irmão, como nós conseguimos inverter as prioridades. Como nós temos facilidade para inverter as prioridades. Quando, meu irmão, algo se relaciona ao nosso benefício próprio, o que nós fazemos? Nós esmurramos o nosso corpo. Meu irmão, se alguém falar para você assim: olha, se você chegar 4:03 lá no Marco Zero da Avenida da Sé, amanhã você vai ganhar R$5.000. Meu irmão, eu tenho certeza que vai terminar o culto, nós vamos sair daqui, nós vamos andando para lá, meu irmão. Se não der para ir de trem, você vai catar um Uber. Se não der para ir de Uber, você vai de ônibus. Se não, meu irmão, você vai de bicicleta, de magrela, ou você vai andando, mas que você vai chegar lá pelo menos uma meia hora antes, você vai chegar.
porque você quer ganhar os 5.000 reais. Então, nós invertemos a prioridade, meu irmão. Então, quando é para o nosso corpo, nosso tempo, nosso dinheiro, mas quando é, meu irmão, por benefício do reino, sabe o que nós fazemos? Nós desistimos muito rápido. Nós desistimos muito rápido. Por isso que a Bíblia fala assim, ó: ao vencedor dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Então, meu irmão, é só quando você atravessar a faixa, aí Ele vai nos dar a coroa. Amém? O maior obstáculo, meu irmão, para vencer uma corrida, não é o adversário, mas sabe quem que é? É a própria pessoa. O maior obstáculo não são as pessoas, o maior obstáculo somos nós. Paulo, meu irmão, ele não diz a carne, mas todo o organismo, a pessoa como um todo, deve ser colocada sob controle. Meu irmão, você precisa esmurrar a tua carne. Amém? Você precisa fazer isso. Estava até conversando com o Rodolfo aqui, antes de começar o culto. Nós precisamos aprender sobre disciplina. Nós, meu irmão, latino-americanos, né? Nós aqui sul-americanos, né? É latino-americanos ou sul-americano? Latino-americanos, sul-americanos, acho que são os americanos, sei lá eu. Nós temos grande dificuldade com disciplina. Nós temos grande dificuldade, meu irmão, em cumprir horário, né? Em fazer as coisas corretas. Nós temos grande dificuldade. Nós somos indisciplinados. Somos indisciplinados, meu irmão. E nós precisamos aprender a colocar o nosso corpo sob disciplina. Precisamos fazer isso. Paulo, ele usa um termo forte, meu irmão. Ele fala assim: eu esmurro o meu corpo. Esmurro o meu corpo. O que é esmurro? Esmurrar significa bater fortemente para provocar escoriações. Amém? De coloração preta e azulada. Isso é você esmurrar com violência. Ele fala assim: e fazer reduzir a escravidão. Isso significa o quê? Levar cativo. Uma vez eu estava vendo uma reportagem na China. Os orientais, meu irmão, eles são extraordinários na questão da disciplina, né? São extraordinários. O Antônio estava lá em casa nesse final de semana, e ele falou assim: vou fazer coxinha hoje. Aí ficou a tarde inteira comigo, né? E eu falei: vou te ajudar. Aí eu vou aprender a fazer coxinha, né? E aí ele ficou uma tarde inteira lá, e ele estava fazendo as coxinhas, e eu passando no ovo, né? E na farinha de rosca, né? E colocando. E eu fazia e colocava. Ele falou: não. Tem que colocar certinho assim, uma do lado da outra, né? Bem certinha. Você vai colocando assim. Falei: japonês, aqui não, japonês, né? Aí arrumei as coxinhas. Disciplina. Ele falou: não, no Japão é assim. É tudo certinho, organizadinho. E eu estava assistindo uma reportagem, meu irmão, de uma chinesa, 12 anos. Ela treinava, meu irmão, 6 horas por dia, 6 dias por semana, para ver se ela ia ser aprovada na seleção para ir para as Olimpíadas. 12 anos, 6 horas por dia,
6 dias por semana. Não é à toa que eles são os melhores, meu irmão. Não é à toa que eles estão no topo do mundo. Porque são disciplinados. São disciplinados. Então, meu irmão, o que a gente aprende com isso? O que a gente aprende para mim e para você? Será que seríamos aprovados, meu irmão, numa comissão que avaliasse, né, o nosso comportamento em relação ao reino de Deus? Será que a gente seria aprovado? Se a minha, meu irmão, e a tua consciência está dizendo que seríamos reprovados, então o Senhor nem precisa mais responder nada para nós. Se nós mesmo está falando assim, olha, eu ia ser reprovado na primeira, então nem precisa esperar que o Senhor faça alguma coisa. Amém? Então, meu irmão, o que ele tem que fazer? Nunca é tarde para mudar. Amém? Nunca é tarde para mudar, meu irmão. Ah, pastor, mas já estou cansado, estou velho já passei dos 50, dos 60, né? Estou entrando na casa dos 80. Não, meu irmão, nunca é tarde para você mudar. Nunca é tarde. Você precisa começar a fazer alguma coisa. Amém? Sua vida, meu irmão, ela pode dar uma guinada do ponto que você está, daí para frente, você mudar radicalmente a tua história. Quantas histórias nós temos, meu irmão, de homens, né? O dono do McDonald's mesmo, diz que ele começou o McDonald's que parece que mais, já tinha 50 anos de idade. Parece também aquele lanche que a gente gosta, KFC. Quando parecia que não ia sair mais nada dali, eles mudaram a história de vida deles. Então nunca é tarde para você começar, meu irmão. Comece, né? Primeira coisa que você precisa fazer, meu irmão, é treinar a tua mente. Amém? Você tem que mudar a tua mentalidade. Pega um leão pequenininho, coloca ele junto com ovelhas, desde pequenininho, pastando, né? E quando ele ficar maiorzão, grandão, ele vai pensar que ele é uma ovelha. Ele vai pensar que ele é uma ovelha, porque a mentalidade dele foi mudada. Então, meu irmão, mude a tua mente. Mude a tua mente. Nunca é tarde para mudar, meu irmão, de comportamento. Nunca é tarde para mudar de comportamento. Não estou dizendo para você que você tem que abandonar a tua família, largar a tua mulher, né? Mudar de estado, mudar de país. Se Deus quiser que você faz isso, você vai fazer, meu irmão. Mas não precisa. Você pode mudar, meu irmão, da onde você está, em nome de Jesus. Amém? Da onde você está, meu irmão. Você não precisa mudar de emprego, mudar de negócio, né? Mas você só precisa o quê? Se dobrar ao Senhor, meu irmão. Ir ao Senhor, orar ao Senhor, perguntar ao Senhor: Senhor, o que eu posso fazer de melhor para o teu reino, Senhor? Ó Deus, onde o Senhor quer me usar, aonde o Senhor quer que eu atue, o que o Senhor quer que eu faça, Senhor? E ali, meu irmão, você esmurrar o teu corpo e ir para cima e fazer o negócio acontecer. Amém? Uma coisa, meu irmão, que você precisa começar a fazer, é começar a orar. Amém? Tudo começa aqui. Comece a orar. Mas se você for esperar
sentir vontade de orar, você nunca vai orar. Ore quando você não tem vontade. Eu levanto muitas vezes de manhã, meu irmão, e eu não quero, mas eu sei que eu preciso. Eu tenho que orar. Eu tenho que esmurrar meu corpo. Amém? Esmurrar meu corpo. Não. Você vai fazer. Às vezes não quero ler. Não quero, meu irmão, mas eu vou lá, eu tenho que ler. Tenho que me preparar. Tenho que buscar alimento. Às vezes não quero fazer determinadas coisas. Não quero visitar alguém. Senhor, eu não quero, Senhor. O Senhor sabe, ó Deus, que eu já estou, Senhor, olha, na tampa. Mas eu esmurro meu corpo, Senhor, eu vou. Para que seja feita a tua vontade e não a minha. Então, meu irmão, nós precisamos romper essas coisas que limitam a gente, em nome de Jesus. Amém? Há um potencial tremendo dentro da gente, meu irmão. Quando a gente rompe isso, meu irmão, coisas novas acontecem. A gente começa a entrar num nível, meu irmão, de unção e de poder sobrenatural. A história de Kent Reagan, ele disse que ele estava numa cama, pesava, magricelo, Deus tinha dado uma palavra para ele, e ele lutou contra todos os sentimentos dele, meu irmão, confessando a cura dele, e Deus curou ele. E fez de Kenneth Reagan um grande pregador do Evangelho. Hoje tem uma igreja forte, chamado Verbo da Vida, né, em Guarulhos. É fruto do ministério de Kenneth Reagan. Ele fez algumas coisas assim que às vezes a gente não entende, mas foi um grande homem, meu irmão. E ele falou que por muitos anos ele declarava para ele: eu sou um homem espiritual, eu sou um homem espiritual, eu sou um homem, até que isso encarnou dentro dele. Sabe o que é isso? É esmurrar o corpo. Então, meu irmão, o reino de Deus não é fácil. No reino de Deus você precisa morrer, meu irmão, todos os dias. Amém? O reino de Deus, você tem que sangrar, meu irmão. No reino de Deus, o que existe lá é cruz. Eu não posso oferecer nada ao Senhor que não me custe alguma coisa. Então, quero dizer para você, bem-vindo ao lugar onde você vai sofrer. Bem-vindo ao lugar onde você vai sangrar. Bem-vindo. O reino de Deus é feito de decisões. Então decida, meu irmão. Decida. Decida por você mesmo. Chega na sua casa e fala: Senhor, eu entendi a palavra. Eu entendi. Tem uma história de Moody. Pois vai na tua casa, procura quem foi Moody. Um homem extraordinário, meu irmão. Lê a história de Moody. Diz que ele pegou um livro e começou a ler um livro, né? E diz que o livro estava escrito assim: olha, o mundo não sabe o que Deus pode fazer com um homem cheio do Espírito Santo de Deus.
começou a ler aquilo, ler, né? E diz que aquilo começou a entrar dentro do coração dele, criar raiz dentro do coração dele. Diz que ele pegou, lendo o livro, ele pegou, fechou o livro e falou assim: esse homem serei eu. E a partir dali, meu irmão, Moody marcou a geração dele. Amém? Marcou a geração dele. Se você for estudar a biografia, meu irmão, dos grandes homens de Deus, você vai ver que todos eles esmurraram seu corpo. Muitos deles sofreram demais, muitos deles perderam muita coisa, mas o reino de Deus estava em primeiro lugar. A Patrícia mesmo comprou um livro esses dias, John Hyde, o homem que orava. Diz que ele orou tanto, meu irmão, que o coração dele mudou de lugar, de tanto que ele ficava inclinado. O médico falava para ele assim: John Hyde, senhor John, o senhor tem que parar de ficar curvado, senão o senhor vai morrer. Diz que ele ficou algumas semanas, mas não aguentou. Lá estava John Hyde, curvado, orando, e morreu assim. E diz que depois que John Hyde morre, diz que há uma avalanche de conversão. Watchman Nee, preso, um chinês preso, pregava, prenderam ele, e foram cortando ele, meu irmão, cortaram a língua dele, parar de falar. Ele aprendeu, batia a latinha, falar com sinais. Foram pá, até matar ele, mas não para. E nós, meu irmão, paramos por qualquer coisa. Deu um ventinho mais frio, não dá. Uma dorzinha de cabeça, não dá. Hoje não dá, hoje eu estou mal. Nós somos mole, meu irmão. A gente é mole demais. Nós somos a geração Nutella, né? Geração Nutella. Onde está a geração, meu irmão, daqueles homens guerreiros, daquelas mulheres guerreiras, né? Que Deus nos levante em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, quando lemos a história, Senhor, e Paulo falando que eles esmurram o corpo dele, Senhor, ó Deus, nós ficamos envergonhados diante de uma palavra dessa, porque, Senhor amado, hoje, nós corremos atrás dos nossos próprios interesses. Hoje, Pai, nós estamos preocupados, Senhor amado, com o que vamos vestir, com o carro que vamos andar, com as roupas que vamos comprar. Nós estamos preocupados, Senhor amado, com o nosso benefício próprio. Hoje, Senhor, o amor altruísta, Senhor, não existe mais. Nós não pensamos mais no próximo, nós pensamos no nosso ventre, Pai. Ó Deus amado, levanta, Senhor amado, nessa igreja, uma geração de pessoas que esmurram o seu corpo, Pai. Uma geração de pessoas, ó Pai, que, ó Deus amado, não abre mão, Senhor, de estar na Tua presença. Não abre mão, Senhor amado, de fazer o Teu reino crescer. Não abre mão, Senhor, de buscar o Teu reino em primeiro lugar, Senhor, para que as demais coisas vos sejam acrescentadas. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos perdoe, Senhor amado, pela nossa lentidão.
Nos perdoe, Senhor, pelos nossos argumentos. Temos nos tornado, Senhor, os maiores argumentadores, Pai. Os maiores, ó Deus amado, criadores de desculpa. Hoje, Senhor, tudo é difícil. Tudo é difícil, Senhor. Oh Deus, e a Tua palavra diz que quando o Senhor vier, o Senhor vai vir buscar a Tua noiva ataviada, santa, ó Deus, que não tem mancha, não tem ruga. É essa noiva que o Senhor vai vir buscar, Senhor. É aquela, Senhor, que está com o azeite na lamparina, Senhor amado. É aquela, Senhor, que não permite que o azeite da lamparina se apague, se acabe. É aquela que está esperando o noivo chegar a qualquer hora, a qualquer momento. É aquela que está dizendo: Maranata, vem, Senhor, Maranata, vem, Maranata, vem, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão nessa noite. E como nós falamos, nunca é tarde para começarmos, para recomeçarmos. Ó Deus, nós te louvamos pela Tua palavra. Nós te louvamos, ó Deus, e nós queremos deixar uma marca nessa terra, Senhor. Nós não podemos sair daqui, Senhor. Nós não podemos partir desse mundo e depois de uma semana as pessoas não se lembrarem mais de nós. Nós não podemos, ó Deus, ir embora desse mundo, Pai, sem deixar, Senhor, saudade para aqueles que ficarem. Que quando falarem de nós, ó Deus amado, falar: ó, eu conheci uma pessoa que fez diferença na minha vida. Eu conheci uma pessoa que deixou um rastro, que deixou um exemplo de vida para eu seguir. Eu conheci um pai que foi um pai tremendo, maravilhoso. Oh, irmão, nós precisamos deixar essa marca. Nós precisamos deixar essa marca. Ajuda-nos, Pai, nessa batalha. Ajuda-nos, Deus, nessa caminhada. Ajuda-nos, ó Deus, a ser igual Caleb. 45 anos depois, eu estou tão forte como no dia que eu recebi a promessa. Nós queremos estar, Senhor, tão forte, tão animados, ó Deus, tão dispostos, Senhor. No dia que a trombeta tocar, ó Deus, nós queremos estar ali, Senhor, de pé, dizendo: Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu estou firme, eu estou animado, Senhor, eu não desisti, Senhor, eu estou aguardando, Senhor, desde o dia da minha conversão, eu estou aguardando o Senhor. Eu não me deixei levar pelo mundo, eu não me deixei levar pelos encantos da vida, eu não me deixei levar, Senhor, pelos meus sentimentos, eu não me deixei levar por aquilo que o meu ouvido ouviu, eu não me deixei levar por aquilo que os meus olhos ouviram, eu me deixei levar pela Tua palavra, Senhor, pela Tua palavra. Eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui. E Ele vai dizer: vinde, bendito de meu Pai. Oh, meu irmão, eu quero ouvir isso, em nome de Jesus. Eu quero ouvir isso. Por isso eu tenho esmurrado meu corpo muitas vezes, meu irmão. Muitas vezes. Pago o preço.
você precisa pagar o preço. Você não pode oferecer ao Senhor nada que não lhe custe alguma coisa. Precisa custar algo de você. Se o reino não te custa nada, esse reino não presta. Se o reino, meu irmão, não faz você gemer, esse reino não tem valor. Se o reino não faz cair lágrimas dos teus olhos, se o reino não te provoca dor, se o reino, meu irmão, não te faz chorar, se o reino não te custa nada do teu dinheiro, do teu tempo, saia dele, porque esse reino não tem valor. Porque aquele que inaugurou o reino, custou-lhe a vida dele. Aquele que rasgou o véu de cima a baixo, a Bíblia diz que olhando para ele, não vimos beleza alguma, porque ele era como uma ovelha que foi levada ao matadouro. Ele sofreu, ele foi esmurrado, ele foi chicoteado. Olhando para ele, não havia beleza alguma nele. Quem inaugurou o reino, inaugurou debaixo de sofrimento. Então, meu irmão, que o reino custe alguma coisa de você. Que você esmurre o seu corpo. Quando o seu corpo falar para você, não, eu não vou. Você fala, não, você vai. Porque quem manda é Jesus. O teu sentimento não pode mandar em você. A tua vontade não pode prevalecer. A vontade que tem que prevalecer é a vontade da palavra. Em nome de Jesus. Amém.